É uma mensagem muito importante, muito importante. Ela fala muito mais do que casamento. Muito mais, vai além do que casamento. Casamento é uma instituição criada por Deus, mas que por causa do pecado se tornou algo tão difícil. Uma convivência entre as pessoas se tornou tão difícil, mas por causa do pecado. E quando nós olhamos o modelo bíblico, cria algumas dificuldades na nossa mente. Porque o modelo é bíblico, o modelo é de Deus, o modelo veio de Deus para os homens, e o pecado nos fez, não nos deixa entender nem compreender isso. Porque quando olhamos para a nossa vida entre homem e mulher, filhos, a gente vê que há algumas dificuldades. A Bíblia fala que o marido é o cabeça, a mulher tem que ser sujeita. Aí a gente cria um monte de coisa na cabeça, porque você vê nos lares homens que são extremamente omissos e mulheres completamente responsáveis. Em outros lares você vê completamente diferente. Mulheres completamente omissas e homens muito rígidos e bem certinho com as coisas. Aí geralmente a gente diz que a mulher gosta de gastar. Mas em muitos lares você vê o homem que não tem controle nenhum e a mulher tem controle. Você vê em alguns lares que a mulher consegue administrar bem e o homem não consegue. É igualzinho. Mais ou menos. Mas você vê completamente diferente também. Homens que são extremamente organizados e mulheres não. Então eu tentar dizer para as pessoas seguir um método psicológico, motivacional, é difícil. E não é o certo. Por isso existe um modelo bíblico. Por que existe um modelo bíblico? Para nós olharmos e vermos o quanto estamos distantes. É para a gente entender isso, as pessoas não entendem isso. Querem arrumar métodos. É só olhar para a Bíblia. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos, estamos completamente errados. Mas por que estamos errados? Porque não estamos fazendo o método bíblico? Não, porque não estamos compreendendo o que Deus está falando. É bem diferente, é isso que eu queria trazer para a gente hoje. E o método bíblico, ele nos aponta para algo, e isso é o mais importante. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Coabitai com quem? Com as mulheres, as suas esposas, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Vou parar aí. Bem, se eu fosse colocar um tema hoje, eu ia colocar a oração que não foi interrompida. Nós lemos o finalzinho do versículo 7, que diz, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Está falando dois homens, dois maridos. Olha só que coisa interessante, nós vamos destrinchar um pouquinho esse versículo, é muito legal. A primeira palavra que nós vemos é igualmente, foi o que nós tratamos na semana retrasada, porque, está dando eco aqui, porque na semana passada, na retrasada, nós falamos que as mulheres, o começo do versículo lá do capítulo 3, diz semelhantemente, dizendo para as mulheres, porque Pedro vem tratando da liberdade e a submissão, fala de escravos, fala de nós nos sujeitarmos à autoridade, então ele fala para as mulheres, semelhantemente, da mesma forma, vocês sejam submissas aos seus maridos. E aí ele vai tratando, quando chega nesse versículo 7, ele fala igualmente. Se ele está dizendo igualmente, ele está falando da mesma forma. Então eu preciso entender que da mesma forma do quê? Do que as mulheres, do que ele tratou com as mulheres. O que ele tratou com as mulheres? Que as mulheres fossem submissas. Então ele fala igualmente. Então ele quer dizer para mim e para você que homens, que nós devemos ser também submissos. Mas de uma forma diferente. Por isso ele continua dizendo assim, igualmente vós maridos, coabitai com elas. O que essa palavra coabitar quer dizer? Isso é muito legal.
Eu preciso fazer como uma mulher, me sujeitar a Deus, ser submisso a Deus e ter igualdade no meu relacionamento matrimonial. E ele diz coabitar com ela. Essa palavra coabitar quer dizer que nós estamos no mesmo lugar e temos tudo em comum. Tudo em comum. Ele fala de relacionamento, tanto sexual, intimidade, como também de objetos e casa. É para morar e ter tudo em comum. Resumindo a palavra. Se você é casado e tem móveis na sua casa, os móveis não é uma parte do seu marido e outra parte da sua esposa. É de todos. Quando você vê separação, e hoje em dia é muito comum isso acontecer, as pessoas pegam lá a notinha e veem, isso aqui foi eu comprei, isso aqui foi eu comprei. Se rasga. Isso é o modelo bíblico. Esse é o modelo bíblico. Não tem mais meu nem seu, é nosso, porque nós nos tornamos uma só carne. Então, ele diz que igualmente coabitai, e não entrem no relacionamento dividindo as coisas, que sejam tudo de todos. O que está ali é de todos. Nós aprendemos muito antes de entender isso na Bíblia. Papai já ensinava isso para a gente, e era muito engraçado, porque como éramos 6 filhos, e quando ele comprava uma coisa, eu acho que eu já falei isso, e devo ter falado várias vezes, por exemplo, se ele comprasse uma bicicleta, era de todos. E aí tinha a regra para se andar na bicicleta. Primeiro a mais velha, depois o Josias, que era o mais velho que eu, depois o Geis, Pedrinho e Paulinho. Então tinha uma regra, mas a bicicleta era de todos. Para quê? Para a gente poder aprender a compartilhar. Fora que também não tinha dinheiro para comprar bicicleta para todo mundo. Mas a ideia era aprender a compartilhar. A nenhum dos filhos dizer, não, isso aqui é meu. Não, papai comprou para mim. Não tem esse negócio. Então o ensinamento é um ensinamento bíblico. O que está em casa é de todos. O dinheiro é de todos. A conta são de todos. Todos pagam as contas. Todos compram os alimentos. Todos comem. Não tem eu fiz, é meu, eu vou comer. Não, você não pode comer porque eu que fiz. Essa comida é minha. Não, esse Danone é meu. Esse negócio aqui é meu. Dentro de uma casa, de uma comunhão, de um relacionamento, não existe isso. Então ele está dizendo isso diretamente para os maridos. Igualmente sejam sujeitos e igualmente vocês coabitem com ela com entendimento. Aí pesa mais a mão sobre o marido. O que é coabitar com entendimento? É ter tudo em comum, julgar e avaliar todas as coisas num relacionamento, ter consenso, acordo e pacto. Quando o homem se relaciona, e isso não é só para os homens, eu digo isso porque tanto o homem quanto a mulher precisam ter esse entendimento, porque nem todos os homens são coerentes, às vezes muito mais a mulher e vice-versa, ou às vezes tem um casamento que os dois são muito coerentes, mas geralmente não existe um é um pouquinho mais tapado e o outro nem tanto. Vou falar tapado com um ponto carinhoso de dizer, tá bom? Mas geralmente o casamento é assim, sempre tem um que tem mais a segurança das coisas e o outro não. Então, mas o que ele diz para os homens, isso é um modelo bíblico, porque eu vou dizer para vocês o porquê, e é o que é o mais importante, mas é que num relacionamento ele precisa ser submisso, igual a parte dele, a mulher, ele precisa coabitar, ter tudo em comum, avaliar para ter consenso em tudo que se faz dentro de casa. Ter cabeça, coerência, porque chega a certos momentos em que alguém precisa ceder, um não quer, o outro quer, aí fica aquela briga. Quem deveria ter o consenso é o homem. Quem deveria ter o entendimento é o homem. Geralmente toda mulher ganha na briga. Geralmente. Ela cisma que vai comprar um negócio, ela compra. É claro que tem exceções em casos diferentes. É normal. Isso tem aquelas exceções. Mas só para a gente entender, o modelo bíblico é quando há aquela discussão,
Com o entendimento, o homem que coabita com a sua esposa e tem tudo em comum, e ele sabe que ele também tem que ser sujeito, ele cede. Ele tem o entendimento de falar, não, vai dar briga, o negócio está esquentando. Para acalmar o negócio, ele é um cara cabeça, ele faz as coisas para acertar, para ver igualdade. E ele entra num pacto, isso é o entendimento. O que Pedro está nos ensinando aos homens, principalmente aos homens, que eles precisam entrar no relacionamento maduros, com entendimento. Entendendo que a mulher é o vaso mais frágil. E aí vem... Quando que a mulher é o vaso mais frágil? Nós falamos isso na quinta-feira retrasada. Tem mulher que faz luta, né? Nós temos aqui uma lutadora de judô. Tem mulher surfista. Tem mulher guerreiras pra caramba. Geralmente as mulheres resolvem tudo e às vezes os homens não resolvem nada. Então, aonde que a mulher é o vaso mais frágil? É esse entendimento, esse modelo bíblico que a gente precisa focar e entender. Eu queria que os irmãos abrissem comigo e gravassem esse texto. Efésios, capítulo 5. Se a gente lê um texto somente, parece que ele só está falando algo para homens e mulheres, mas ele está trazendo um ensinamento muito mais importante. E Paulo trouxe esse entendimento com mais clareza. Não quer dizer que Pedro não trouxe com clareza, mas é para que a gente entenda que nós precisamos buscar o entendimento completo das coisas. Quando a gente lê a Bíblia, não adianta eu ler um versículo só, ler um entendimento só, ouvir uma coisa só. Eu preciso buscar em toda ela, todas as informações, o que ela diz, o que o texto quer dizer, qual a plenitude daquilo que eu devo entender. Eu vou ler esse texto a partir do 22. Olha só o que diz aqui. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Então, ele já começa a mostrar que um relacionamento, a base do relacionamento é manifestar Deus. É para que as pessoas entendam que o modelo bíblico, ele aponta para Deus. Não quer dizer que a gente vai fazer 100%. Não quer dizer que nós vamos ser coerentes em tudo. Mas é necessário nós observarmos, porque é o modelo bíblico que aponta para Deus. Observe de novo, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Entenderam? Ou qual é o modelo? O modelo do casamento aponta para Cristo. Olha só a continuação da leitura. Diz só voltando nesse texto, que Cristo é o cabeça da igreja. Então, a gente compreende com clareza, né, que Cristo é o modelo do homem e a igreja o modelo da mulher. Correto? Então, Deus deixou um exemplo no matrimônio para que a gente seguisse e para que a gente mostrasse o mundo Deus através do nosso relacionamento. Aí ele diz assim, versículo 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, a igreja, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Modelo, vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha aí o coabitar com o entendimento. Entende esse versículo? Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou. O que Cristo fez pela igreja? Morreu por ela, uma igreja que não tinha nenhum entendimento. De nada. Mas isso é um modelo bíblico, mostrar que num relacionamento eu preciso mostrar o que Cristo fez pela igreja, homem e mulher. Não estou dizendo que a mulher não tem entendimento. A Bíblia está dizendo que tanto o homem quanto a mulher não tem entendimento por causa do pecado. Aí ele nos ensina o modelo bíblico a partir do que Cristo fez pela igreja, para que o modelo seja exemplo para o mundo. Ok? Vou ler de novo, versículo 25. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Não é legal? Eu vou lendo esse negócio, a gente começa a entender o que Pedro está querendo mostrar. A gente precisa entender que no relacionamento humano, o nosso relacionamento humano, aqui das pessoas nesse planeta Terra, caído, falido, não é um relacionamento perfeito. Quando Cristo vem e morre pelas pessoas, ele dá a sua vida, ele mostra como deve ser o relacionamento de homem e mulher para representar aquilo que ele fez. Em suma, entenda uma coisa muito importante, toda a nossa vida deve mostrar e lembrar e fazer com que as pessoas entendam que existe um Deus que ama pecadores e que deu a vida por eles, para que aqueles que ouvirem possam também fazer parte dessa igreja e aí se sujeitarem a Cristo. Entende isso? Então, o nosso relacionamento ele deve ser pautado e baseado no modelo bíblico. Para quê? Para que as pessoas vejam Deus, vejam Cristo, né, na nossa mudança, na nossa transformação, no nosso modo de viver conjugalmente, não só com cônjuge, mas também com os nossos filhos. E ele diz assim, que somos membros do seu corpo e de sua carne e de seus ossos. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Serão os dois numa só carne, correto? Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Correto? Por que ele conclui dizendo isso? Gente, o que eu estou falando de perfeição é Jesus e igreja. Mas sigam esse exemplo. Na casa de vocês, na comunhão de vocês, não é assim. Não venham dizer que é porque não é. Em casa nenhuma é perfeito. Lugar nenhum, né? Não tem como, não existe como. Por isso Cristo nos deixou o exemplo para a gente olhar e ver primeiro a nossa imperfeição, ver onde estamos errando e tentar seguir o modelo, que é o modelo bíblico, é o modelo que aponta para Cristo e a igreja. Olha só que coisa interessante. Volta lá para 1 Pedro, capítulo 3, e ele continua dizendo assim, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Então, a questão do vaso mais fraco quer dizer, aponta para Cristo, o Senhor da vida, e a mulher que tinha a sua fragilidade, onde ele salvou, resgatou. Correto? Entendam isso, isso é bíblico. Se o homem conseguir entender isso, ele consegue tratar a sua mulher como uma igreja do Senhor, levando ela ao Senhor, mostrando ela a palavra do Senhor. Paulo disse que era proibido a mulher falar na igreja, e se quisesse aprender, iria aprender em casa com o marido, porque a serpente enganou a mulher e não enganou o homem. É para lembrar e para fazer a gente entender que todo o ensinamento vem de Deus para o homem e passa para a mulher. É para a gente poder entender que existe um Deus no céu que resgatou a vida de sua igreja. É para a gente poder entender que a igreja não é a que produz luz. Deus dá luz à igreja. É só para a gente entender isso e ver o quanto estamos distantes. Volto a dizer, não pense que estou dizendo aqui que a mulher não tem força. A ideia é entendermos que Deus, Cristo, tem força e a igreja não. Nesse modelo, nesse exemplo, onde os homens deveriam ser fortes e tratar as mulheres, e isso deve ser com respeito, ensinando-as, mostrando, dando vida, edificando, alimentando, sustentando. Esse é o dever do homem. Mas quando a gente olha hoje para a humanidade, não é isso que vemos, correto? Mas esse é o modelo bíblico, é isso que deveria acontecer, porque foi isso que Cristo fez por nós, tá bom? Então ele diz assim, vaso mais fraco, como vaso mais fraco,
e como sendo vós os seus co-herdeiros. O que quer dizer co-herdeiros? É igual coabitar, tudo em comum, quer dizer que nós teremos a mesma herança. Eu acredito que naquele tempo os homens achavam que eles iam receber o céu em um lugar especial e as mulheres iam ficar de lado, porque tinha essa ideia de que a mulher não tinha muito valor, né? A mulher só tinha valor para reproduzir. Mas nós vemos Deus dando graça à mulher e mostrando o valor da mulher. Deus, você vê muitas passagens onde as mulheres fizeram coisas tremendas pelo nome de Deus. Elas foram canais de Deus para que o nome do Senhor fosse exaltado. Então, ele mostra para os homens, para que os homens se manquem e tenham entendimento de que a mulher vai herdar o mesmo céu, vai ter os mesmos benefícios no céu que o homem vai ter, porque no céu não vai existir homem e mulher, vai existir Deus e sua igreja, Cristo e a sua noiva, mais nada. Ele é o esposo e nós a noiva. Essa é a ideia. Então, quando ele diz co-herdeiros da graça, quer dizer que todos habitaremos no mesmo céu. É igualmente, semelhantemente, será da mesma forma. Então nós precisamos todos entender isso, para que o modelo bíblico seja aplicado nas nossas casas, para que outros vejam Deus na vida nossa familiar. É isso que Pedro está dizendo. Esse é um padrão bíblico para mostrar Cristo e a igreja. É difícil? É quase que impossível. Como que nós conseguimos fazer isso? Através do Espírito Santo, orando, pedindo a Deus, clamando ao Senhor, pedindo entendimento para que haja sempre acordo, para que haja sujeição, para que haja submissão, para que haja amor, para que haja compreensão, para que haja arrependimento, para que haja perdão, para que toda traição, toda mentira, toda falta de sensatez, todo engodo caiam por terra. Se existe alguma falcatrua no meio da nossa casa, tanto homem quanto mulher, que caiam por terra, que haja sinceridade. É isso que o modelo bíblico nos ensina, onde Cristo olhou para a nossa pequenez, viu que não valíamos nada, nós não demos nada para Ele, não oferecemos nada para Ele, e mesmo assim Ele nos amou. Entendem isso? E entendem isso não quer dizer que o homem está por cima da mulher, quer dizer que Cristo amou a nós. Só estamos todos no mesmo barco, mas que para representar e mostrar isso, Ele nos manda assim, que o homem seja o cabeça da mulher. E os dois igualmente lutem e trabalhem para que haja uma comunhão e perfeição, para que o nome de Cristo seja exaltado. É o nome do Senhor que tem que ser exaltado, não é o nome da família. Nossa, família comercial de margarina, que coisa linda. Nossa, olha como eles têm dinheiro, carro do ano, bicicleta, piscina na casa, olha que coisa linda, meu Deus, Cadê o Cristo dessa igreja? Cadê o Cristo dessa casa? Não existe. Então vai acabar um dia para o comercial de margarina. As fotos do Facebook são coisas lindas. Hoje os celulares têm cada resolução que você faz, cada foto magnífica. E quando você olha, você, nossa, família perfeita. Claro, toda família de foto é perfeita, né? Porque quando você entra no lar, acabou toda a perfeição. Já viu alguns vídeos, geralmente isso é no pessoal do Oriente, aparece uma mulher cheia de isso, a mulher está cheia de coisas, de distorções no rosto, uma sobrancelha para cá, outra para lá, a pessoa que ela é aquilo ali, aí ela começa a maquiar, vira outra pessoa, mas na verdade ela não é aquela pessoa, aquilo é a maquiagem. Aquele é o efeito do pó de maquiagem. Da base, muito obrigado. Então, mas não é aquela pessoa. As famílias hoje estão assim. Dentro de casa, o pau está quebrando, o negócio está feio. Do lado de fora, ou a imagem que aparece nas redes sociais, é de uma família perfeita.
Nós não podemos ser assim. O que nós somos, nós devemos ser transparentes. E se existe algum defeito, nós confessarmos para que as pessoas entendam que nós não somos perfeitos, que só existe um perfeito que estamos tentando seguir, o modelo bíblico, que é o modelo que aponta para Cristo. Fato, é isso que ele nos mostra. Ok, agora eu queria mostrar uma outra coisa para os irmãos. Abre comigo. Foi muito bom eu ter segurado um pouco essa palavra, porque na palestra que eu dei lá na ADSV, lá na igreja Assembleia de Deus Semeando Vidas, lá do Márcio e da Lili, nossos amigos, essa palavra ela tocou muito meu coração. Apocalipse capítulo 2. Eu queria mostrar para vocês algo muito legal. Olha o que Cristo faz. Isso é tremendo. Capítulo 2, eu vou ler 3 versículos. Versículo 1, 2 e o 3. Diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tende paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha só que coisa interessante. Eu estava pensando nisso agora em relação à mulher. Geralmente, em algumas casas acontece muito isso. O marido chega do trabalho, e o cara chega do trabalho, e aí geralmente o que ele faz? Bota a perna para cima, toma um banho, liga a televisão, vai ver um jogo, e a mulher vem toda descabelada, né? E o que a mulher despeja? Ela fala: eu acordei cedo, fiz o teu café, arrumei a casa, botei as crianças para a escola, fiz o almoço, arrumei a casa de novo, lavei a roupa, a janta já está pronta, o almoço, a tua marmita de amanhã também já está pronta, eu fiz compra no mercado. Geralmente não é assim. A ideia, o modelo humano é esse, né? E o cara está lá, nem aí para a hora do Brasil. Olha, isso aqui eu acho incrível. Olha como Deus exalta a mulher. Olha como Deus exalta a mulher. A mulher, ela tem essa característica extraordinária, espetacular, que um homem não tem. Ela consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Essa é a representação da igreja. Quando Jesus está falando, e é Jesus falando com a igreja de Éfeso, Jesus está apontando para uma igreja completamente eficiente. Totalmente eficiente. Completamente, extraordinariamente eficiente. Ela não se cansa no seu trabalho, ela não se cansa e sofre, passa provações, e ela não se cansa. E Jesus diz para ela o seguinte: eu sei, é como se viesse aquela mulher já despejar no marido, e esse marido é Cristo. Você não vê o que eu faço isso, aquilo. E Jesus, o marido, o noivo, ele já diz o seguinte: eu sei, eu conheço as tuas obras. Sabe por que ele conhece as obras? Porque lá em cima ele diz: eu tenho as 7 estrelas. Isso quer dizer que a palavra, o sustento da igreja está nas suas mãos. As 7 estrelas representam os mensageiros, né? Os mensageiros são aqueles que trazem a palavra. A palavra é perfeita. A palavra é perfeita, está na mão do Senhor. E a palavra tem sinal e mostra o sustento da igreja. Ele está dizendo para essa igreja, para nós igrejas, que ele tem o sustento. Mas o que acontece com a igreja hoje, com a mulher? Ela toma daquilo que Deus deu, que é o como é que ele diz aqui? É o candeeiro, um castiçal, que o castiçal tem a unção, né, o óleo que é dado por Jesus para acender, porque senão não brilha. Ela tem essa unção e ela brilha. Geralmente é o que acontece nas casas. O homem nem sempre é visto, muito mais a mulher. Mas o homem, e entendo, ele tem a missão de sustentar, e eu quero dizer isso bem claro, estou falando de Cristo e a igreja, porque nem todas as casas são assim.
é só para a gente poder entender o modelo bíblico. O sustento vem do homem e chega ao ponto da mulher receber tanto do homem que ela começa a aparecer e usar do artifício de dizer que tudo que ela faz é com os seus esforços, quanto quem a alimenta é o homem. A igreja de Deus é assim. A igreja de Deus, quando ela começa a crescer, o que estava acontecendo em Éfeso era exatamente isso. A igreja recebeu muito de Deus. E ela começou a trabalhar muito, e ela tinha muito entendimento. Mas ela começou a se achar tão extraordinária que ela era vista e que Cristo teve que ir a ela e dizer: eu conheço as tuas obras. Ele estava repreendendo antes que essa igreja dissesse: vê o meu trabalho, vê o que eu faço. Ele começou a mostrar a autoridade dele como marido. Eu sustento, eu dou. A tua lâmpada está acesa por causa de mim. Eu é quem dou a unção para essa igreja estar acesa. Então, o que acontece hoje é exatamente isso. Os trabalhos em casa, tanto do homem quanto da mulher, eles começam a causar separação. E a mulher começa a fazer trabalhos demais e os homens começam a ficar omissos. Nem ele manda mais o sustento e nem a mulher quer saber mais do que o homem fez. E ela começa a aparecer e a inchar. E aí vem o versículo 4 que diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o quê? O primeiro amor. Porque amou tanto que faz que deixou de amar o marido. Entenderam? E o que Cristo vem nos trazer é exatamente o modelo bíblico, em que tudo o que se faz é provido por Ele, para que homem e mulher trabalhem junto, para que nunca acabe o verdadeiro amor dentro de um lar, que é o amor que aponta para Jesus. Não tem outro caminho, não existe outro caminho. Se não apontar para Jesus, vira trabalhos exagerados, vira omissão, vira um monte de coisa, menos um lar onde Cristo habita. Eu não sei se está dando para entender, mas isso é o que ele quer nos ensinar. Ele quer nos mostrar isso para que a gente viva o modelo bíblico que aponta para Cristo. Para a gente encerrar, eu queria mostrar mais um texto, que é o tema da mensagem, a oração que não foi interrompida. Porque é o final do texto, lá em 1 Pedro capítulo 3, Pedro diz assim: para que as suas orações não sejam interrompidas. Olha onde Pedro estava mostrando a eles e fazendo eles entender. Abre comigo João 17, a oração sacerdotal de Jesus. O que João queria dizer com as suas orações são interrompidas? E olha, toda vez que eu leio esse texto, eu choro, porque eu não consigo. João capítulo 17. Toda vez que eu leio esse texto de 1 Pedro capítulo 3, nós vamos ler João 17, mas toda vez que eu leio, eu choro, porque eu não sou assim. Quando ele fala, pode deixar em João 17, quando ele fala: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, eu não tenho entendimento nenhum. Dando honra à mulher, cara, como é difícil. Como vaso mais fraco, entendendo que ela é a representação da igreja e que eu preciso sustentá-la para que ela possa passar o nome de Cristo adiante para os filhos, porque essa é a função da igreja. A função da igreja é trazer alimento para os filhos, da provisão do pai. O que o pai trouxe, que alimentou tanto a esposa quanto os filhos, é a palavra, é o ensinamento. Será que os filhos estão no caminho? E aí eu olho para mim, eu choro, falo: caramba. E como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, graças a Deus por isso, para que não sejam impedidas ou interrompidas, ou paralisadas as vossas orações. Eu vou ler o 17, que é João. Eu só estou lembrando o texto de 1 Pedro, capítulo 3. Então, a oração perfeita, a intercessão perfeita, foi feita por Jesus.
por nós. Olha como é que os textos se completam. Olha, os apóstolos estavam ensinando o modelo bíblico apontando para Cristo. Olha o modelo, olha o que Jesus, olha como Jesus orou. Vamos lá, olha o que diz aqui. Jesus falou assim e levantou os seus olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe dê, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Olha o que Jesus está orando: Pai, tudo aquilo que o Senhor me deu, eu cumpri. Vem para o homem, para o marido agora. Tudo aquilo que Deus deu, eu consigo cumprir? Nunca! A oração de Cristo é perfeita, porque aquilo que foi dito, aquilo que foi escrito, foi prometido, ele cumpriu quando veio à terra. E não só isso, ele glorificou o nome de Deus na terra, tendo consumado a obra. Entende isso? Isso é importante a gente entender. É uma oração perfeita, que ele veio e cumpriu. E nós não conseguimos cumprir. Quando eu olho para mim como homem, eu não consigo consumar a obra que Deus me deu. Graças a Deus, porque Cristo fez. Então eu, como homem, tenho que ter esse entendimento de que os apóstolos estão apontando o casamento, estão dizendo que o casamento aponta para Cristo. Olha a continuação, versículo 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes contigo, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens do mundo que me deste. Eram teus e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Olha agora, olha o entendimento. Quem deu a igreja para Jesus? Deus. E o que Jesus fez? Os guardou na palavra. Quantos homens não conseguem guardar as suas esposas, ensinando a verdade a elas? Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Olha o esposo, como ele tem entendimento. Tudo provém de Deus e eu dou. E ele faz isso com entendimento, dando honra a Deus. Foi o Senhor quem deu. Porque lhes dei a palavra que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Coisa linda demais. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus não está intercedendo aqui por aqueles que não creem. Jesus está intercedendo pela sua igreja, por aqueles que creem. Não é a igreja, ele não está intercedendo, é o mundo. Olha o que ele diz mais: e todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles sou glorificado. Ele coabita, porque entende que a mesma essência, a mesma herança. Entende isso? Está aqui, ó. Todas as coisas dele é de Cristo. E o que é de Cristo é dele. Não existe separação. É interessante, vou abrir um parênteses aqui. Quando você vê Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você vê Deus, quando a gente pensa assim, parece que Deus tem autoridade maior. E Jesus, autoridade menor, e o Espírito Santo menor ainda. Todos eles têm a mesma autoridade, mas entenda a submissão e a sujeição de Jesus Cristo. Não é a mesma relação de marido e esposa? São mesmo, é a mesma carne, é o mesmo Deus, mas Deus está nos céus, dizendo a Cristo que veio à terra para que cumpra a sua palavra. Jesus foi sujeito pelo poder do Espírito. Entende isso? É uma relação perfeita. E ninguém é maior do que ninguém. Só existe uma regra, um modelo que nós devemos seguir. É esse o entendimento. Versículo 9, já li. 10, já li também.
Versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Esse é o entendimento de que Cristo agora vai preparar o lugar para a sua noiva, para as núpcias. Mas ele já preparou ela quando esteve na terra, para que quando ela chegar lá, eles se casem, consuma, esteja concluído. Mas ele tem a segurança de dizer que está guardado no nome de Deus. Então agora quem vai trabalhar, é só para a gente ter entendimento, quem vai trabalhar, representar, manifestar, apontar Cristo, é a igreja. É a esposa, é ela que manifesta a glória de Deus. E o nome de Jesus só é manifesto, mas não é visto. Aliás, é visto pela igreja. Isso é um casamento. Geralmente é a mulher que vai agitando as coisas, vai fazendo as coisas. Para quê? Para exaltar um único nome. Mas quem fez as coisas? As mulheres, não foram os homens. Deu para perceber, mas é o modelo bíblico, não é que um está acima do outro. É a questão da sujeição, é a questão de apontar Jesus. Versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isto estando no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Em suma, que o maligno não os tome, que eles continuem em ti. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Olha como ele já falou isso algumas vezes. É para a gente entender que nós não moramos, aliás, que nós só moramos aqui, estamos de passagem. Mas para entender que a nossa vida é com ele. Santifica-os, versículo 17. Na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ele cita ele duas vezes. Santifica-os na verdade. Quem é a verdade? Jesus. A tua palavra é a verdade. Em suma, a verdade que é Jesus declara que a palavra é Jesus. Então eles são santificados em Deus. A igreja é santificada, é edificada em Deus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Se vocês abrirem Provérbios, não precisa abrir, mas onde diz mulher virtuosa, a gente pode também trazer para esse texto, porque diz que a mulher sai e ela faz as compras, e ela trabalha, e ela é virtuosa. É exatamente isso que Jesus está falando. Eu saí, mas deixei eles no mundo. Para quê? Para que eles guardem o meu nome e que apontem para mim. É exatamente isso. E diz mais, e não rogo somente por estes. Eu li o 19? Li. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Depois vocês acabam de ler todo o texto, mas vê como é que completa as coisas. O que Pedro está nos ensinando, está ensinando principalmente aos homens e trazendo a igreja como representação, é que nós precisamos ter entendimento bíblico, o entendimento do modelo bíblico, porque ele aponta para Cristo, sempre para Jesus. Então, aos homens que estão me assistindo, o melhor modelo é Jesus. É você olhar para ele e ter o mesmo sentimento. Foi o texto que nós lemos até no começo, que de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo ele Deus, não teve por usurpação
sujeição, submissão. O homem deve ter esse entendimento, não é querer pisar na mulher, mas é trazer entendimento para dentro de casa, que deve haver harmonia, e que é o dever do homem trazer harmonia, como Cristo trouxe harmonia para o meio da igreja. E a igreja entender que ela não pode pegar do amor do marido e de tudo que o marido dá e se exaltar, ir além e esquecer e amar mais o que faz do que o marido. Trabalha-se muito, vai para muitos lugares, é congresso, é igrejas, é não sei para onde, e o marido se esquece. Isso acontece, isso é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor faz isso. A igreja do Senhor, e nós somos o reflexo. A vida do casal é o reflexo dos cristãos, a vida do casal crente reflete isso. A gente vê isso na igreja. A igreja faz tudo, trabalha pra caramba, mas tudo que se vê são as obras da igreja, não se aponta para Cristo. É errado. Tem que haver a comunhão, tem que haver discernimento para que a igreja que recebeu de Cristo aponte para Ele, para que os filhos cresçam sadios, para que nasçam outros filhos em Cristo e que eles sejam levados também a Ele. Porque aí haverá comunhão perfeita e entenderemos muito isso no céu. Então, esse texto de Pedro, onde fala de mulheres e homem, ele aponta sempre para um lugar: Jesus. Eu sei que fui enfático, falei pra caramba sobre isso, mas é importante a gente entender. Não existe relacionamento perfeito, mas existe um relacionamento que tenta apontar para o lugar certo, que é Jesus. Nós precisamos compreender isso, viver isso, amar isso, buscar isso. Para quem não tem um marido cristão, ore para que ele possa compreender, ver, observar isso. Para quem não tem a mulher que é cristã, também tem que orar. Os filhos é questão de oração. É questão da gente nos prostrarmos aos pés do Senhor. Porque perfeito, Cristo e a igreja. Nós precisamos buscar no modelo bíblico a perfeição. Amém? Bem, sei que de repente enrolei alguma coisinha, mas acho que deu bem para entender o que a Bíblia quer tratar e nos ensinar. Não tenho dúvida, é muito difícil ter um relacionamento perfeito dentro de casa e ter esse entendimento, mas nós precisamos buscar, porque nós fomos chamados para mostrar um reino superior ao nosso, um reino perfeito, um reino eterno, um reino onde não há dor nem choro, onde onde o marido vai chegar em casa e a mulher não vai estar descabelada, né? O reino onde a mulher vai receber o marido com toda a alegria, né? E isso é só no céu, porque não vai haver casamento, porque Cristo vai ser a luz da sua igreja, e a igreja vai ser a glória do seu Cristo, vai ser perfeito. Mas aqui na terra nós vamos tentando, né? Buscando a perfeição até o dia da vinda do nosso Mestre. Amém?